Ainda no primeiro tópico sobre o Senhor, Deus perfeito, gostaria de trazer aqui uma definição, aliás, uma declaração de C.S. Lewis, muito bonita. A referência está no fundo do slide, como exaustivamente tenho falado. Vamos lá. Lewis, ao tratar da revelação especial de Deus, afirmou: Deus nunca se faz filósofo diante de uma lavadeira. O que o escritor inglês busca enfatizar nessa frase tão importante e simples? Deus deseja revelar-se ao ser humano, pois ama-o com amor eterno, amando como nos amamos. Utiliza-se ele de uma linguagem que todos nós podemos entender. Exemplo, vamos trabalhar agora aqui com as suposições, né, com argumentos da comunicação. Por mais que um comunicador ele conheça vários idiomas, é impossível ele falar todos os idiomas da Terra e todos os dialetos e toda a linguagem. Impossível. Por mais que ele conheça vários, tem os chamados poliglotas, tem os chamados multipoliglotas ou hiperpoliglotas, eles não conseguem se comunicar. Vejam, Deus conhece toda a forma de dialeto e toda a linguagem. Como eu citei anteriormente com John Newton, o escritor do Amazing Grace, Deus falou com ele através de tempestade em que ele achou que ele ia morrer. Quando Deus chamou Paulo, Paulo teve uma visão, Paulo ele perdeu a visão e só escutou uma voz, ouviu um clarão, né? E posteriormente esse clarão que ele presenciou, ele perdeu a visão e só ouviu uma voz. Para cada discípulo que Cristo chamou, ou no decorrer da história, Deus tem um chamado diferente, tem uma maneira de falar. E aqui o filósofo ele fala, o Lewis, que cada pessoa, Deus tem uma maneira de falar, Deus tem um jeito e Deus atinge. Como nós sempre falamos, ou pelo amor, ou pela dor, que é as fórmulas mais conhecidas, mas evidentemente existem inúmeras. E quando nós falamos sobre como compreender Deus, é tendo um relacionamento com Ele, é conhecendo-o. Vamos para o próximo slide aqui para dar continuação. Olá, então dê uma olhada aqui, ó, das referências bíblicas. Está na íntegra aqui, vocês podem acompanhar a leitura. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ó requisito, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, o Senhor Deus perfeito conhece todas as linguagens, Ele é onisciente, Ele atinge a todos os corações, mas para que as pessoas se aproximem e conheçam o melhor, não venha com aquele ar ou com aquela soberba humana de querer descobrir ou querer encontrar contradições ou querer investigar a Deus. Não. Tem que vir com humildade e principalmente ter fé. Vamos citar adiante o exemplo de uma mulher que teve fé. Não havia motivos para ela ter fé, mas pelo fato dela escutar, pelo fato dela acreditar, ela alcançou a benevolência divina. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que os pavor de vós caiu sobre nós, porque todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito, e que fizesse os reis dos amorreus e Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Josué 2, 9 e 10. Olha aqui, Hebreus 11 e 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe, ela não fazia parte do povo de Israel, era uma gentia. E só pelo fato dela escutar
os grandes milagres, aquilo que Deus tinha operado, que o povo de Israel saiu lá do Egito e todo o percurso, ela acreditou. Então, para que o estudante da palavra, o estudante de teologia, conheça um pouco mais, não somente do Salmo 23, mas do Senhor do Salmo, é preciso ter fé, é preciso acreditar. E Raabe teve fé e acreditou. Muitos daqueles que saíram do Egito pereceram. Dos 600.000 que saíram de lá, apenas 2 homens, na idade adulta, chegaram até Canaã. Obtiveram a bênção, que foi Josué e Caleb. Que vocês lembram bem aquela situação dos espias, mandaram espiar a terra lá. Moisés deu ordem a eles. E qual foi o relato? O relato foi dos 10 espias lá, dos piores possíveis. Só pessimismo, 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 pessimismo. Só enxergando a derrota. Não criam e também esqueceram de todos os milagres que Deus tinha feito. Mais adiante vamos adentrar um pouquinho nesse tópico aí sobre esquecer quem Deus é, esquecer o que Ele fez. E Raabe, mesmo estando numa circunstância adversa, mesmo não tendo nacionalidade e mesmo não presenciando os milagres, só pelo fato de ela ouvir, ela acreditou. E essa fé é a fé salvífica, a fé em ação. Ela não somente acreditou, mas ela procurou, de certo modo, ajudar o povo de Deus, porque ela sabia que toda Jericó seria tomada, seria destruída. Agora vamos tratar aqui, ainda sobre o tema Senhor Deus Perfeito, é sobre os nomes de Deus. Por favor, mantenham atenção aqui. Eu até tenho umas anotações aqui, são bem breves minhas anotações. O slide que é bem rico. Nos tempos do Antigo Testamento, o nome era empregado não simplesmente para distinguir uma pessoa das outras, como na cultura ocidental, mas também para mostrar o caráter e a índole do indivíduo. Houve casos de mudança de nome de significado em consequência de uma experiência com Deus. Não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto. Está em Gênesis 17:5. Ali, outro versículo. Disse mais Deus a Abraão: a Sarai, a tua mulher, não chamará mais. A Sarai, a tua mulher, não chamarás mais nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Agora, Gênesis 32:28. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. O nome Abraão foi mudado. Abraão significa pai de multidões, pai de nações. Sarai é princesa, o nome dela foi mudado para Sara. Sara é rainha dos príncipes ou mãe dos príncipes. Subentende-se também mãe das nações. Jacó mais conhecido, né? Jacó. Quem era Jacó? Vou fazer um desafio aí. Estão vendendo um Honda Civic 98 e o nome do dono é Jacó. Jacó é suplantador. Quem compraria um carro de Jacó? Vou passar na garagem de Jacó lá. Quem que é Jacó? Aquele enganador, aquele que passa a perna em todo mundo. É o nome que ele tinha. Porém, Deus mudou o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus, um dos significados mais conhecidos. Então, o nome envolvia a característica, a circunstância em que a pessoa nascia. Por exemplo, lá em Daniel 1:6, acho que é Daniel 1:6, fala que quando eles chegaram lá, Daniel teve o nome mudado. Daniel passou a chamar-se, o significado de Daniel é Deus é o meu juiz. Quando ele chegou na Babilônia como cativo, o nome dele foi mudado para Beltesazar, que significa Bel te proteja. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, livro Daniel. Aqui, ó, Daniel 1:6. E entre eles acharam-se os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs o nome a saber, Daniel pôs de Beltesazar, Ananias de Sadraque, e Misael o nome de Misaque, e Azarias o nome de Abednego. O nome deles foi mudado, porque pela condição de escravo que eles assim estavam.
Daniel, se formos olhar ali o livro que ele mesmo escreveu, ele sempre usa o nome dele como Daniel. Todavia, quando mudava o nome da pessoa, mudava a condição que ela tinha perante o reino, e sua condição social, enfim, a sua história. E quando Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara, Deus muda o nome de Jacó, que os senhores aqui não comprariam o carro dele, porque ele era enganador. Olha só que ironia, Jacó era enganador. Aí foi lá trabalhar com Labão, e Labão enganou ele e mudou o salário dele, não sei se foi 7 ou 10 vezes. Enfim, encontrou um mais malandro do que ele. Mas como Jacó tinha a promessa de Deus, ele alcançou. E o seu nome foi mudado para Israel. Então, não é como hoje. Nos dias de hoje damos um nome, alguns dão nome conforme a personalidade. O nome que Neymar talvez seja o mais popular dos bebês ultimamente, principalmente aqui na América Latina. E o nome, só que naquela época tinha um significado todo especial. Vamos prosseguir. Na mesma temática, o nome de Adão significa da terra, ou que foi tirado da terra. Seu nome significa sua origem. Agora vamos adentrar os nomes de Deus. Os nomes de Deus não significa apenas uma identificação pessoal para distingui-lo dos falsos deuses, mas inerente à sua natureza e revelam as obras de seus atributos, e também o relacionamento do criado com a criatura. As Escrituras revelam vários nomes para Deus, pois nenhum nome, nem sua multiplicidade de nome pode revelar todos os seus atributos. Aqui a referência está na Teologia Sistemática de Editoras Intersaberes. Primeiro, tem nomes genéricos. O nome genérico pode se referir ao Deus verdadeiro como a divindade falsa. Então, não é um nome exclusivo. Aqui é nome genérico, por favor. Então, não é só o Deus de Israel, não é somente Yahvé, que é chamado por esses nomes. Outros deuses também, como Baal, também pode ser chamado. Vamos lá, El significa aquele que vai adiante ou começa todas as coisas. Elohim. Elohim é Deus, Eloá, singular, vem do verbo Alá, que significa ser adorado, excelente. Elion significa alto, excelente. Então esses nomes são nomes genéricos, não é exclusivo de Deus, mas também conforme alguns personagens bíblicos se relacionavam com Deus ou chamavam por esse nome. Nomes específicos atribuídos somente a Deus: El Shaddai, Deus Todo-Poderoso; Adonai, Senhor Mestre; e Yahvé, nome impronunciável traduzido por Senhor. Isso é impronunciável porque que o cidadão aqui pronunciou. Vamos lá, vamos explicar mais adiante. Sendo, pois, Abraão, vamos para a Bíblia, Gênesis 17:1, confira lá. Sendo Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, anda em minha presença e ser perfeito. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, pelo Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu dízimo de tudo. Aqui tem vocês vejam. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque, ele não era israelita. Inclusive, a Bíblia lá em Hebreus faz um paralelo do sacerdócio dele e do sacerdócio de Cristo. Ele não era israelita e ele chamava Deus por qual nome? Por El Elyon, que é o nome genérico. Só que adorava o mesmo Deus, mas chamavam de nome diferente. Só que o relacionamento, o conhecimento que eles tinham era um relacionamento da criatura com o Criador. Era um relacionamento de um servo de Deus que seguia Cristo, de Jeová, só que usavam nomes diferentes. E aqui vemos esse encontro e vejam que que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou Abraão. Abençoou quem? O pai na fé. Eu tenho um sobrinho que se chama Abraão Felipe. E
aqui, vou repetir novamente, e minha sobrinha Sara. Eu estou bem aqui. Essa família aqui é recheada de personagens bíblicos. Vamos prosseguir. Em Êxodo 6:3, eu apareci a Abraão e a Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não foi perfeitamente conhecido. Aqui em Êxodo 3:13, aí diz, então disse Moisés a Deus, eis quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Esse nome eu sou, vamos citar um exemplo aqui. Vamos conjugar eu, ou você pode conjugar o ser, o verbo ser. Eu, no passado, eu era, presente, eu sou, no futuro, serei. Quando Deus se apresenta a Moisés, ao povo de Israel, Deus estava dizendo, eu sou no passado, eu sou no presente, eu sou no futuro. O significado disso, Deus é eterno, Ele é o grande eu sou, Ele é o eu sou, Yahvé. Então, o nome Yahvé, o nome de Deus, demonstra sua eternidade, porque nós, como já estudamos, estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Deus não está sujeito nem ao tempo e nem ao espaço. Vamos prosseguir. Desafio. Agora, o que está escrito ali? Esse aqui é uma frase ali embaixo, estão vendo o slide, o nome de Deus? Ali é uma frase. Vou dar 5 segundos para vocês pensarem e descobrir que frase que está escrita ali. Conseguiram descobrir? Vou dar dica, vamos lá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que eu fiz isso aqui? É só para exemplificar para vocês que no hebraico as vogais não são grafadas. Então, eles só escreviam as consoantes e até hoje o hebraico ele é assim. O que foi acrescentado posteriormente foi sinais massoréticos, que são sinais, no caso, que eles identificam as vogais, porque só as consoantes eram escritas, aí o leitor ele conseguia identificar qual vogal que era aplicada, porque a tradição deles era combinada escrita e tradição oral. Então os grandes mestres, os mestres que conheciam muito bem a palavra dos escribas, eles dominavam as vogais. Só que com o tempo, o povo de Israel, devido a um próprio mandamento divino que está escrito em Êxodo, lá o capítulo 20, ou Deuteronômio 5 também está completo, Deus fala, não tomarás o nome do Senhor em vão. Então eles usavam alguns artifícios para substituir o nome de Deus. E aqui está Yahvé, só que vocês sabem que o hebraico ele escreve-se da direita para a esquerda. Eu não sei falar hebraico, se é hebraico elementar, mas tem outros escritores hebraístas aí, tem um jovem pastor Neto Andrade, tem o pastor Ezequiel Soares também. Enfim, tem vários hebraístas aí que vocês podem aprender com eles. Mas vamos lá. Então, aqui, a primeira letra aqui, da esquerda para a direita, é o Yod, o Het, o Vav e o Het. São as consoantes do hebraico. Então, Yod, Het, Vav, Het. O que significa isso? Yo, Re, Va, Re. Yo, Re, Va, Re. É assim. Agora, as vogais certinho, como que pronuncia, não há um consenso de como que se pronuncia. Mas o certo é que Jeová não é Jeová, porque o J não existe. Nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. Olha aqui, ó, não tomarás o nome do Senhor em vão.
Não tomarás o nome do Deus, do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar seu nome em vão. Êxodo 27. O nome inefável diz do que não pode exprimir ou descrever devido à sua complexidade natural, intensidade ou beleza indescritível. Então, o nome de Deus, devido à complexidade natural e à sua grandiosidade, é difícil se expressar ou explicar. E devido ao cumprimento dessa promessa desse mandamento de Êxodo 27, o nome correto do tetragrama perdeu-se com o tempo. Alguns acreditam que seja um Yahvé. Mas independentemente, quando você chama a Deus, quando você busca com todo o coração, Ele entende. Já lemos lá no Salmo 139 que antes que nós pronunciemos uma palavra da nossa boca, Deus já sabe o que nós estamos falando. Então, quando você busca a Deus de coração, quando estudamos a palavra, Deus já conhece antes que nós falem. Então, não precisa o homem, o orador, o pregador usar termos rebuscados. Às vezes pode impressionar a plateia, mas a Deus não impressiona. O que Deus exige é fé, sinceridade, um coração contrito. Prosseguindo, a explicação aqui do hebraísta, pastor Ezequias Soares. Jeová ou Yahvé. Na Idade Média, especificamente no século XIV, foram inseridos tetragrama Adonai, semiconsoante do alfabeto hebraico. O resultado é a pronúncia de Yehová. Isso para lembrar de que seu nome é inefável e dessa forma pronunciar Adonai. Houve um enxerto no tetragrama que resultou na forma de Jeová, que não aparece no Antigo Testamento hebraico. Estudos acadêmicos confirmam que a maioria dos expositores do Antigo Testamento vem ensinando que a pronúncia antiga do nome é Yahvé, na forma portuguesada é Yahvé ou Jeová. Só que Javé aqui lê-se como I, porque no hebraico não tem a letra J, né? Como assim, eu acho que no espanhol também, no espanhol mais clássico, principalmente o espanhol lá da Espanha, né? No castelhano acredito que já tem, não tem a letra V, o V se lê com B. E cada idioma, no espanhol não tem o ão, por exemplo, não tem o ão, não tem o é, todos lê e. Eu também não sei falar espanhol, sou aprendiz. Mas são exemplos que eu estou trazendo aqui para demonstrar que o nome Jeová também está errado. Mas como já disse anteriormente, quando você fala com Deus do fundo do seu coração, Ele vai te atender. Se você falar Deus, se você falar Jeová, se você falar Todo-Poderoso. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, Pai amado, Pai maravilhoso. Então, fica aqui a lição, que normalmente é uma guerra, né? Tem que chamar Deus só de Jeová. Então tá errado, que é o nome Yahvé. Vamos prosseguir agora falando dos títulos divinos. Volto a repetir, teologia sistemática, editora Intersaberes. O nome sagrado de Deus também é empregado em combinação com vários outros termos usados para descrever muitas facetas do caráter, da natureza, das promessas, da atividade do Senhor. Yahvé Jireh, o Senhor, ou Yahvé Yireh, o Senhor proverá. Então levantou-se Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou o seu nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Gênesis aí 22, versículo 13 e 14. É muito, com licença, é muito bonito aí essa passagem, porque os títulos divinos, então, foi conforme a circunstância e ao modo que Deus agia. E Jeová Jiré, vamos ler agora na forma portuguesada, por favor, me entendam. Vamos falar no nosso português aqui. Jeová Jiré, ou Yahvé Jiré. Quando Abraão ele vai sacrificar o filho dele, foi uma prova de fé muito grande. Vamos ler aqui em Hebreus, o versículo 10, 11 e 10.
porque ele esperava uma cidade cujo fundamento do artífice e construtor é Deus. Então, pela fé, ele escolheu a cidade cujo artífice é Deus. Isso foi naquela situação lá que ele estava com Ló, né? Que o Ló escolheu a cidade mais bonita, Sodoma e Gomorra, aos seus olhos, e mesmo assim foi lá e quebrou a cara, né? Bem conhecido. Então, o versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado assim, receber a promessa e ofereceu seu filho unigênito. Ao versículo 18, sendo dito isso, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Então, que o escritor dos Hebreus, ele teve uma revelação e ele definiu a fé de Abraão. Quando Abraão foi sacrificar a Isaac, ele pensou em seu corpo, certamente ele tinha fé salvífica, a fé em ação, que ele falava, até das cinzas, mesmo morto, Deus pode tornar da vida ao meu filho, porque ele é um filho da minha promessa. E ali se chamou Deus proverá. E quando Abraão vai sacrificar seu filho, apareceu um anjo que disse, Abraão, não faças mal ao menino, sua fé foi provada e você foi aprovado, e logo após ali, como está na Bíblia, está escrito no texto aí, né, ele viu um carneiro. Esse carneiro, se analisarmos lá no Novo Testamento, é Cristo, que foi dado em nosso lugar, que cobriu o pecado de todos aqueles que acreditam e que buscam e que têm fé nele. E Abraão aqui, então o nome Jeová Jiré significa Deus proverá. Em qualquer circunstância, Deus proverá. Vamos para o próximo título. Yahvé Rafá, o Senhor nossa cura. Está em Êxodo 15, 26 e 27. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu, o Senhor, sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras ali acamparam junto das águas. Êxodo 15, 26 e 27. Vocês lembram bem que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, os egípcios ali foram submersos, o exército de Faraó foi submerso, morreram todos, Deus deu vitória, fizeram o cântico lá, Miriam resolveu puxar uma música congregacional, contagiou a todos, é uma música de vitória, uma música dedicada a Deus, exaltando os feitos que Deus tinha feito. Passou quantos dias a adoração, a gratidão do povo? 3 dias. 3 dias eles chegaram, estavam caminharam 3 dias e chegaram em determinado lugar, acabou a água. Eles encontraram uma fonte de água. Vamos lá, deixa eu ler aqui para confirmar. Êxodo. Eles saíram ao deserto de Sur, Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber água porque as eram amargas, por isso chamou seu nome de Mara. E quando eles chegaram a Mara, 3 dias depois começaram a murmurar, porque não tinham água, porque a água era amarga. Aí versículo 25, e ele clamou ao Senhor, o Senhor mostrou-lhe um lenho e lançou sobre as águas tornaram-se doces. E ali lhes deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Então, quando Moisés lança aquele lenho sobre as águas, miraculosamente as águas se tornam potáveis. As águas se tornam doces, e todo o povo de Israel pôde desfrutar daquela água. E aqui o nome, o Senhor que nos cura, o Senhor que cura, é que aquelas águas foram curadas para saciar a sede do povo. Foi uma provisão que Deus deu, e ali começou-se a chamar a Jeová pelo título, o Senhor que nos cura. Em outras oportunidades anteriores, Deus já tinha curado
alguns outros personagens bíblicos, mas o fato é que ali começou a usar o termo Yahvé Rafá. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória de mim num livro e relata aos filhos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, o qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Jeová Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Quando o povo estava atravessando o deserto, os amalequitas vieram para guerrear contra o povo de Israel. Só que o povo de Israel não tinha um treinamento militar, eram escravos, nenhum tinha treinamento militar. Então, cada guerra que eles tinham era um milagre. E nessa situação aqui, Moisés disse para Josué, que era o capitão, reúne um povo aí, os principais, os homens mais habilitados para a guerra e vão defender a Israel. E Moisés subiu um monte e ficou no cume, observando a guerra. E quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Só que como as mãos dele ficou muito cansada, que a guerra se prolongava, ele abaixava as mãos. Aí os amalequitas começaram a prevalecer. Arão e Ur, observando o mistério, o milagre que Deus estava operando, cada um segurou a mão de Moisés levantado para cima. Foi então que o povo de Israel teve vitória pelo milagre divino, usando Moisés, que estava com as mãos levantadas. Mãos levantadas significa rendição a Deus. E também deu um milagre a Josué, que estava lá na batalha, ou seja, cada um num fronte, cada um à sua maneira, mas Deus agiu e deu um milagre, e ali se chamou: o Senhor é a nossa bandeira. Yahvé Shalom, esse é mais conhecido, né? Inclusive até uma saudação, né? Acho que eu usei no início do curso: Shalom Adonai, a paz do Senhor. E o termo Shalom é um termo de cumprimento até dos israelitas até hoje, né? Vamos ler? Mas Gideão lhe respondeu: ai de mim, Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas essas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir da terra do Egito, porém agora o Senhor vos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Juízes 6 e 13. Então Gideão edificou-lhe um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é a paz, e ainda até o dia de hoje, está em Ofra dos Asbiesrita. Juízes 6 e 24. E aqui, quando Deus aparece a Gideão, nesse período de Juízes, o que acontece? Gideão fala: se o Senhor é tão grande e tão poderoso, por que nós estamos passando tudo isso? Ele questionou. E acima de tudo, ele não se conformava. E vejam, toda aquela geração não conhecia Deus, esqueceu o que Deus fazia. Mas Gideão não esquecia e se questionava o porquê. E não tinha aquele mesmo ato idólatra. Tanto é que Deus o escolheu, ele era o menor da casa do pai dele. Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Vamos lá, Jeremias 23, 5 e 6. Aqui aqui, já mudou aqui a referência, né? Embaixo a fonte de teologia sistemática de Stanley Horton. Eis que vem os dias do Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará juízo e a justiça da terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Jeová Tzidkenu. Quem aí já foi vítima de injustiça? Todos nós aqui nessa terra somos vítimas de injustiça, como muitas vezes praticamos injustiça. Eu já pratiquei injustiça. Sou humano, já errei muitas vezes. Devido à minha falha, às vezes, é claro, devido às circunstâncias, devido à minha imparcialidade, eu cometi injustiça. Mas Deus é justo e Ele é a nossa justiça. Dependendo da circunstância, queremos agir com nossas forças, com
às vezes não de maneira correta, mas o certo é que a justiça aqui na terra ela falha e falha muito. Temos visto isso e ouvido e acompanhado, é assombroso o que acontece, principalmente no nosso Brasil. Devemos clamar pedindo a misericórdia de Deus, que o Brasil é só a misericórdia. É terrível o que acontece, pessoas inocentes sendo presas arbitrariamente, às vezes alguns corruptos sendo liberados. Não vamos adentrar aqui em minúcias, que não é o objetivo do vídeo, mas a injustiça, ela acontece porque o homem é injusto, mas a justiça divina é que nos conforta, é que conforta todos aqueles que conhecem o Senhor, o Deus perfeito. Aqui essa passagem ainda não se cumpriu, pelo menos o meu credo, a minha cosmovisão, aqui essa passagem que ela se aplicará no milênio. Depois, quem for estudar as dispensações aí, as 7 dispensações, vai entender o que é o milênio. Não é o objetivo do curso aqui, não vou me adentrar na área da escatologia, mas vai se cumprir plenamente, né, que o Senhor é nossa justiça, e Jeremias, e essa passagem aqui que fala, né, que o Senhor levantará Davi um renovo justo, a aplicação em sua totalidade, mas nos dias de hoje já podemos dizer que Deus é nossa justiça. Algumas justiças Deus faz aqui na terra, outras fará só no porvir. Vamos prosseguir. Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Vamos ler aqui essa passagem em 1 Samuel 14, 45. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 45 e 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e atirar-te-ei a cabeça, e os seus corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras do campo. E toda a terra saberá que é Deus de Israel, saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, nem porque o Senhor... Deixa eu voltar aqui. Eu vou ler o último versículo aqui, que eu me atrapalhei na leitura. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Davi, quando a Bíblia fala, quando erroneamente muitos pensam que Davi era o patinho feio, e não era, ele era o mais novo. Mas a Bíblia fala, quando ele se apresenta a Samuel, a Bíblia diz de gentil presença e formoso. Então não era um homem feio, né? Todo mundo pinta Davi aí como feio, baixinho, fraco. Agora, vamos fazer uma analogia aqui. Para os homens da época, acredito que ele tinha altura mediana. A Bíblia não fala da estatura dele. A Bíblia fala que ele tinha gentil presença, lembrei o termo certo. Agora, o tamanho de qualquer homem de Israel perante o gigante Golias era como uma pulga, né? Porque o mais alto dos homens de Israel era Saul, na época, que ele sobressaía a todos do ombro para cima. Mas mesmo assim, mesmo Saul, que era acho que o mais alto, perto de Golias, Golias tinha aproximadamente entre 2,90 metros e 3 metros de altura. Era um gigante e outra, além da sua altura, ele era habilidoso em guerra, ele não era marinheiro de primeira viagem. As ferramentas, tem a Bíblia de Estudo Dake ali que está ao meu lado, fala que só o escudo, a espada, a lança que Golias trazia, as caneleiras que ele usava, pesava 110 quilos. Você que está me ouvindo aí pesa 80 quilos, 70 quilos, 60 quilos. A armadura de Golias era 110 quilos. Então a diferença era gritante, era muito grande. E quando Davi vai até Golias, ele fala, olha, tirar-te-ei a cabeça. Quando a gente lê a mensagem aqui, a gente conhece a história,
Fica fácil de discernir. Mas Davi está falando de tirar sua cabeça. Tirar com o quê? Ele tinha uma funda e 5 pedras. Refletiram sobre a passagem ali. Ele falava, tirar sua cabeça. Tirar o quê? Era natural se ele falasse, vou dar uma pedrada na sua cabeça. Mas ele falava, vou tirar a sua cabeça, vou arrancar a sua cabeça. Era a fé que Davi tinha. Porque quando o gigante Golias se deparou para fazer aquele combate, aquele duelo, ele começou a murmurar, principalmente começou a praguejar o Deus de Israel. E quando Davi escuta esses praguejos, tudo isso aí, ele fala, mas quem é esse homem para desafiar o Deus de Israel? Davi usou esses termos, Davi acreditava que ele poderia vencer e venceu, porque ele tinha experiências anteriores e principalmente porque ele tinha um chamado e tinha uma promessa que ele venceria. E aqui fala Senhor dos Exércitos. Então, Deus não tem um exército, no plural, Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. Então, o Deus perfeito, ele é o Senhor dos Exércitos. Prosseguindo ainda com títulos divinos, tá muito boa essa aula, né? Vocês estão gostando? Vamos prosseguindo. Aqui a referência de Jeová chamar, o Senhor está presente. Olha, Ezequiel 48:35, 18.000 canas por medida de água terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será, o Senhor está ali. Aqui, que eu já citei também, Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado, Deus ajudará a romper da manhã. Os reinos se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, Deus está no meio dela. Deus está fazendo, o salmista ali está fazendo alusão a Jerusalém. Então, Jeová chamar. Estudamos sobre a onipresença de Deus. Então, Deus está presente. Em todos os momentos, Deus está presente. O Senhor perfeito, ele é Jeová chamar.